Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. O Ministério da Saúde confirma a primeira morte pela variante Ômicron no país. Bárbara, esse homem que morreu, ele já tinha tomado a vacina, mas sofria de hipertensão e também de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu volto daqui a pouco com todos os detalhes. A Ômicron já é responsável por quase todos os novos casos de Covid no Rio de Janeiro. Bárbara, foram mais de 5.400 novos casos registrados no estado do Rio em 24 horas, uma alta de 11.000% em comparação com a média móvel de 2 semanas atrás. Na capital, a variante Ômicron corresponde a 98% das novas infecções. Os detalhes já no Brasil TV. Sobe para 14 o número de capitais que cancelaram o carnaval de rua. Bárbara, Campo Grande não terá carnaval de rua e o desfile das escolas de samba ainda segue incerto. Mas já eu volto e trago mais detalhes aqui no Brasil TV. A cheia do Rio Tocantins causa estragos no Pará. Em Marabá, no sudeste do Pará, o nível do Rio Tocantins continua subindo e 500 famílias já tiveram de deixar as suas casas. Eu conto todos os detalhes logo mais, aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 7 de janeiro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com a confirmação da primeira morte no Brasil pela variante Ômicron. Um morador de Aparecida de Goiânia, de 68 anos, tinha se vacinado, mas sofria de hipertensão e de doença pulmonar obstrutiva crônica. O Honório Giacometto conta pra gente. Oi, Bárbara. A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida disse que a vítima é um homem de 68 anos que tinha hipertensão arterial e também DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que dificulta muito a respiração e acomete com mais frequência as pessoas que fumam. Ele já tinha tomado a vacina. O homem começou a se sentir mal no dia 20 de dezembro, depois de ter tido contato com pessoas contaminadas pela variante Ômicron. Ele morreu no dia 27 do mês passado, mas só agora o resultado do sequenciamento genômico ficou pronto. Até novembro, o sequenciamento feito em Aparecida de Goiânia mostrou que 100% da variante que circulava na cidade era a Delta. Mas no final de dezembro isso mudou. Entre as variantes, 93% são Ômicron. Os especialistas recomendam a vacina contra a Covid para reduzir o risco de casos mais graves e também de mortes. Em pessoas que sofrem de comorbidades, como é o caso dessa primeira vítima brasileira da Ômicron, isso é ainda mais importante. Exatamente porque o risco de complicações já é aumentado por conta das outras doenças. Bárbara, é com você. A Paraíba confirmou o primeiro caso de infecção pela Ômicron. O Marques de Souza tem os detalhes direto de Campina Grande. Oi, Bárbara. De acordo com a Secretaria de Saúde, a mulher é uma paciente de 31 anos que mora aqui em Campina Grande. Ela começou a apresentar os sintomas no dia 10 de dezembro, depois que teve contato com uma pessoa que voltou de viagem do estado de São Paulo. Ela fez testes no Hospital de Clínicas aqui em Campina Grande. Em seguida, as amostras foram enviadas para um laboratório aqui na Paraíba e, posteriormente, para a Fiocruz, que detectou a presença da variante Ômicron do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a mulher recebeu as 2 doses da vacina e aqui em Campina Grande, a família dela segue sendo acompanhada. Bárbara. Pernambuco já registra casos de dupla infecção de Covid e gripe. A Bianca Carvalho tem os números. Oi, Bárbara. Foram 31 casos de co-infecção até agora, de pessoas que testaram ao mesmo tempo positivo para H3N2 e para Covid-19. Desses 31 casos, um evoluiu para uma situação mais grave. Foi o caso de um idoso aqui do interior do estado, um idoso de 77 anos. A gente vive um momento de aceleração enorme dos casos, das internações. Ontem havia 173 pessoas na fila de espera por um leito de UTI. E anteontem a gente registrou aqui um recorde de internações no dia, 196 pessoas. De forma que é muito necessário nesse momento a gente continuar mantendo todos os cuidados.
O Estado vai precisar abrir mais leito, o atendimento básico vai ter que melhorar e a gente vai ter que usar máscara o tempo todo e fazer distanciamento. Bárbara Carvalho. Alagoas anunciou novas medidas para conter o avanço da Covid. A Isabelle Monteiro explica quais são. Oi, Bárbara. O governo de Alagoas vai adotar novas medidas para conter o avanço da Covid e da influenza no estado. Algumas ações começam a valer a partir da próxima semana e outras imediatamente, como é o caso do aumento de testagem. 150 mil testes rápidos de antígeno foram disponibilizados para os municípios. 30 novas ambulâncias colocadas à disposição. O estado vai aumentar a quantidade de leitos para tratar a Covid e síndrome respiratória aguda grave. 4 UPAs vão ser reforçadas com atendimento especializado e unidades sentinelas vão ser reabertas no interior. O governador Renan Filho, do MDB, pediu apoio dos municípios no enfrentamento da doença. Disse ainda que há possibilidade de retomar com as medidas mais rígidas, como aconteceu nas fases mais duras da pandemia. Porém, essas novas restrições ainda estão sob análise, a depender dos indicadores de contaminação, mortes e ocupação de leitos. Para evitar um colapso na saúde, quase 40 municípios alagoanos cancelaram o carnaval. Bárbara. As cirurgias eletivas foram suspensas no Ceará. Quem tem as informações é a Vanifer Monteiro. O Ceará suspendeu as cirurgias eletivas por causa do alto número de infecções, tanto por Covid-19 como por influenza. Isso acontece nesse momento para que a rede consiga se adequar para o tratamento desses pacientes. Essa é a terceira vez desde o início da pandemia que o Ceará suspende as cirurgias eletivas. No ano passado, o governo chegou a lançar o Plantão Cirurgias para fazer mais de 30 mil que ficaram reprimidas durante as 2 últimas suspensões. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, entre outubro e o dia 4 de janeiro deste ano, 13.400 chegaram a ser realizadas. As outras foram suspensas, assim como o programa Plantão Cirurgias. É importante dizer que as cirurgias de urgência e emergência continuam mantidas. A cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, anunciou que vai exigir passaporte vacinal e teste PCR para eventos sociais. As informações com o Arildo Palermo. Olá, Bárbara. Em Pelotas, na região sul do estado, a prefeitura publicou um decreto com medidas mais restritivas em relação à pandemia. Entre elas, a exigência de passaporte vacinal e de testes negativos da Covid-19 para que as pessoas entrem em estabelecimentos com apresentações musicais ou pistas de dança. As testagens precisam ser realizadas em até 72 horas antes dos eventos. A decisão foi tomada após aumento no número de casos, que chegou a 500 registros só na última semana. A taxa de transmissão do vírus também atingiu o patamar recorde, 3,71, o que significa que cada 100 contaminados transmitem o vírus para outras 371 pessoas. Os impactos ainda não foram sentidos nos índices de hospitalização, mas acende um alerta para as autoridades municipais, já que o número de leitos para pessoas com Covid reduziu. Pelotas tem 51.938 casos positivos da doença desde o início da pandemia. 758 pessoas estão isoladas em casa com a doença e 1.038 exames estão em análise. Bárbara, é com você. Bares e restaurantes de Amparo, em São Paulo, vão ter que fechar até às 11 da noite a partir de hoje. O Juliano Tamura conta que a cidade, na região de Campinas, é a primeira do estado a retomar as restrições para conter a Covid. Olá, Bárbara. Essas medidas adotadas aqui em Amparo, no interior de São Paulo, começam hoje e prosseguem até o próximo dia 31 de janeiro. Segundo a prefeitura, esse decreto foi baixado porque no município houve um aumento muito grande de casos de Covid. Até ontem, 194 pessoas estavam fazendo tratamento para tratar a doença. Esse número é 1.112% a mais do que as estatísticas da semana passada. Portanto, então, a partir de hoje, bares, restaurantes e lanchonetes fecham às 11 horas da noite. Quem por acaso estiver nas ruas depois desse horário ingerindo bebidas alcoólicas pode pagar multa de R$ 1.500. Uma outra proibição também se refere ao aluguel de propriedades de chácaras de veraneio, já que Amparo é uma cidade que fica no Circuito das Águas, uma cidade turística aqui no interior de São Paulo.
Então não é possível fazer locação dessas chácaras para reuniões, para festas até o fim do mês. Se houver isso, pode haver penalização de multa de R$6 mil para o dono da propriedade e de R$3 mil para o locatário. Com essas medidas, então, a Prefeitura espera tentar diminuir o contágio de Covid aqui na cidade. Amparo tem cerca de 72 mil habitantes. A gente volta com você, Bárbara Carvalho. A Prefeitura de Belo Horizonte retomou as teleconsultas. O Lucas Franco explica que o motivo é o aumento do número de pacientes com sintomas respiratórios. A medida foi adotada pela Prefeitura de Belo Horizonte depois do aumento de pacientes com sintomas respiratórios que lotam as unidades de pronto atendimento e centros de saúde da capital mineira. Só nas UPAs, o número de pacientes atendidos nos primeiros dias desse ano aumentou 35%. Atualmente, 60 agendamentos para teleconsultas são disponibilizados diariamente, mas esse número pode ser ampliado nas próximas semanas. A intenção da Prefeitura de Belo Horizonte é reduzir a procura presencial nas unidades de atendimento. Os moradores da capital que tenham algum cadastro nos centros de saúde podem agendar uma teleconsulta. Lucas Franco, para o Brasil TV. Cerca de 60 pessoas receberam a vacina errada em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Elas deveriam ter tomado a vacina contra a Covid, mas sem saber, receberam a pentavalente. Os detalhes com a Nayara de Paula. Oi, Bárbara. 60 pessoas que receberam sem saber a pentavalente, que é aplicada em crianças e protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e influenza B, já estão recebendo a dose da Covid. Assim que a funcionária que aplicou o imunizante observou que não era o certo, todas as pessoas foram procuradas para receber a vacina correta. Hoje mesmo, funcionários da Prefeitura foram até a casa dessas pessoas para terminar a imunização. A Prefeitura trata o caso como erro técnico e informou que uma investigação administrativa foi aberta para apurar as circunstâncias. Os frascos das duas vacinas são bem parecidos e fica aí o alerta também para quem for tomar a vacina, pedir para conferir, olhar se na seringa tem mesmo imunizante. Eu volto com você. O Acre está fazendo testes rápidos em massa de Covid na capital Rio Branco. O Andrew Amaral tem o balanço do mutirão. A Secretaria de Saúde do Acre realizou a testagem durante 3 dias na central de atendimentos, onde há uma grande circulação de pessoas todos os dias aqui na capital acreana. A ideia não é apenas identificar casos positivos assintomáticos, mas também elaborar um perfil epidemiológico do paciente e saber com quem a pessoa teve contato. Isso vai ajudar no monitoramento dos casos pelo município. O teste rápido de antígeno, que detecta a proteína do novo coronavírus, tem um resultado em apenas 15 minutos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram realizados 572 testes nesses 3 dias e 28 deram resultado positivo. Durante a ação, também foram aplicadas 312 doses de vacinas contra a Covid-19. Bárbara, voltamos com você. A Omicron já é responsável por quase todos os novos casos de Covid no Rio de Janeiro. O André Coelho traz agora todos os dados para a gente. Olá, Bárbara. Olá, amigos do Brasil TV. O estado do Rio registrou mais de 5.400 novos casos de Covid-19 em 24 horas, além de 5 mortes. Esse número representa uma alta de 11.175% na média móvel em comparação com os últimos 14 dias. Os casos subiram bastante por causa do contágio da variante Omicron. Aqui na capital, segundo a Prefeitura, a nova cepa é responsável por mais de 98% dos novos casos. Em 17 dias, a Omicron se tornou dominante no Rio. A Delta, por exemplo, demorou 45 dias para atingir isso. Nessa quinta, a taxa de positividade de testes chegou a 46%, ou seja, quase metade dos testes feitos na cidade dão positivo para a Covid-19. E a população sofre nas filas para conseguir testar.
Diante do avanço de casos na capital, a Prefeitura e os representantes dos blocos de rua de carnaval decidiram suspender uma reunião que estava marcada para hoje. A ideia era pensar numa festa alternativa aos desfiles de rua, que já foram cancelados, e o encontro ficou para a semana que vem, enquanto as autoridades e as entidades dos blocos monitoram a situação da cidade. Volto com você, Bárbara. Campo Grande também é uma das 14 capitais que cancelaram o carnaval de rua. A Carla Salentim conta que o desfile das escolas de samba segue indefinido em Mato Grosso do Sul. Oi, Bárbara. Pois é, a situação é de alerta aqui em Campo Grande, porque do dia 1º ao dia 5 de janeiro, 605 casos foram confirmados em um único centro de testagem. E esse número é muito maior do que foi registrado em todo o mês de dezembro e em toda a rede municipal de saúde, quando foram 456 casos confirmados. Por esse motivo, a Prefeitura aqui de Campo Grande decidiu suspender o carnaval de rua, assim como o desfile dos blocos carnavalescos. E o desfile das escolas de samba ainda está incerto. A Liga das Escolas tenta uma negociação com o município, mas até o momento não tem nenhuma decisão tomada sobre esse assunto. E claro que a gente vai seguir acompanhando tudo de perto. Eu volto com você, Bárbara. Inacreditável. Quase 40 mil doses de vacinas da Pfizer foram para o lixo no Rio Grande do Norte. O Sérgio Henrique Santos explica que elas passaram do prazo de validade. Oi, Bárbara. As vacinas que se perderam são do imunizante da Pfizer. Ao todo, o Rio Grande do Norte perdeu 39.500 doses de vacinas, que, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, passaram do prazo de 31 dias após o descongelamento e acabaram perdendo a validade. Os municípios que mais perderam doses foram Natal e Mossoró. A capital responde por 55% do total. 21.900 doses não foram aplicadas dentro do prazo e não puderam mais ser utilizadas. Em Mossoró, a quantidade de perdas passa das 5.000 vacinas. As secretarias municipais de saúde disseram que as perdas foram motivadas pela ausência de público que deveria receber os imunizantes, apesar das estratégias adotadas para ampliar os pontos de vacinação. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que vai mudar a estratégia de distribuição das vacinas, não mais de acordo com a população de cada cidade, e sim a partir do número de doses solicitadas pelas prefeituras. É com você, Bárbara Carvalho. A seguir, a cheia do rio Tocantins causa estragos no Pará. Em Marabá, no sudeste do Pará, o nível do rio Tocantins continua subindo e 500 famílias já tiveram de deixar as suas casas. Eu conto todos os detalhes logo mais, aqui no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com os estragos da chuva em Teresina. Já são mais de 1.300 desabrigados, como conta o Marcos Teixeira. Olá, Bárbara. Aqui em Teresina já são cerca de 1.300 pessoas desabrigadas pela chuva. A situação é mais grave na zona norte da cidade, onde a água dessa lagoa transbordou e inundou dezenas de casas. As famílias desabrigadas estão sendo levadas para casas de parentes ou vizinhos dentro do programa Família Acolhedora ou estão sendo transferidas para escolas públicas. 3 escolas do município já estão ocupadas por famílias desalojadas. Hoje o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, e o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, do MDB, visitaram as áreas atingidas. O prefeito prometeu assistência emergencial, como a entrega de alimentos, remédios. Já o governador destacou a necessidade da união do município, estado e o governo federal para a implementação de obras e também a construção de casas para atender as famílias que vivem em áreas de risco. Bárbara Carvalho. O Maranhão está em alerta laranja com risco de temporais e ventos fortes. Anice Ribeiro acompanha a situação na cidade de Mirador.
Oi, Bárbara. Hoje não choveu aqui por Mirador. Segundo o último relatório do Corpo de Bombeiros, o nível do rio Itapecuru continua diminuindo. Está algo em torno de 4,92 metros acima do nível normal. Nós estamos aqui no centro da cidade, onde 9 casas desabaram. E você pode observar que aqui a situação é mais tranquila. O trânsito já foi liberado, o acesso à ponte de concreto também. No entanto, na zona rural a situação ainda é crítica. 20 estradas estão interditadas e 16 pontes desabaram. São 550 pessoas em média ainda desabrigadas ou desalojadas aqui em Mirador. Muita gente também continua ilhada na zona rural. Para levar medicamento e também alimentação para essas famílias, só de helicóptero por enquanto. Hoje uma comitiva do governo do estado visitou essas famílias para tentar ajudar de alguma forma daqui em diante. Eu volto com você, Bárbara. A cheia do rio Tocantins também afeta a região sudeste do Pará. O Ingo Miller mostra pra gente. Olá, Bárbara. O nível do rio Tocantins continua subindo em Marabá, no sudeste do Pará. De ontem para hoje, o aumento foi de 1 centímetro, fazendo com que o Tocantins atingisse a marca de 11,69 metros, acima do nível normal. 500 famílias ficaram desalojadas. Elas foram levadas para abrigos da prefeitura ou estão em casas de parentes. A Defesa Civil Municipal e os bombeiros seguem monitorando o nível do rio. E a prefeitura está fornecendo água, alimento e kits de higiene para os desabrigados. Eu volto contigo, Bárbara. Na Bahia, a Prefeitura de Itabuna anunciou que vai pagar um benefício a quase 4.300 famílias desabrigadas. A Kátia Peterson conta que o dinheiro deve ajudar na reconstrução das casas e na compra de móveis. Olá, Bárbara. O auxílio chamado de recomeço vai ser pago em uma parcela única e o beneficiado deve começar a receber daqui a 10 dias. O decreto trata das regras para que as pessoas sejam beneficiadas. O dinheiro vai ser pago a quem foi atingido pela chuva entre os dias 24 e 26 de dezembro aqui na cidade e será limitado a um pagamento por residência. Segundo a Prefeitura, o valor deverá ser usado para a compra de móveis, eletrodomésticos e materiais de construção. Primeiro vão ser pagas as famílias que estão fora de casa, em abrigos ou em casas de parentes. Depois vão receber o auxílio aquelas pessoas que ainda vivem nas áreas atingidas e tiveram danos nos imóveis ou nos pertences. Já o aluguel social de cerca de R$ 480 será pago por no máximo 1 ano. Bárbara, é com você. Em Manaus, bandidos atacaram um carro da polícia que transportava presos. Daniela Branches. O crime aconteceu em frente ao fórum onde seria a audiência de custódia. O carro da polícia levava 3 presos para serem ouvidos pela justiça. Mas quando chegavam ao local, 3 carros pararam a viatura e tiros de fuzil foram disparados. Os 3 presos que eram levados foram baleados. Um deles morreu na hora. Os outros 2 foram atendidos pelo SAMU, mas um deles chegou ao hospital e não resistiu. Os 2 policiais que estavam na parte da frente do carro também foram atingidos, mas não correm risco de morte. Pelo chão ficaram cápsulas de fuzil. Os atiradores fugiram logo depois do ataque. Horas depois, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas confirmou que armas e carros usados na ação foram apreendidos e que um dos suspeitos foi preso. Daniela Branches, de Manaus para o Brasil TV. Está na UTI o bebê prematuro que chegou a ser dado como morto em Ariquemes, Rondônia. A Thaís Rivero conta que a criança apresentou sinais vitais enquanto era preparada para o enterro. Oi, Bárbara. Então, essa é a história de uma jovem de 18 anos que mora no município de Ariquemes, a 200 quilômetros da capital. Ela estava sentindo várias dores e sangramento e foi ao hospital. Chegando lá, a médica desconfiou que seria uma gravidez e pediu os exames e medicou a paciente. Segundo a mãe da paciente, o resultado dos exames só iriam ficar prontos no dia seguinte. Então, ela decidiu voltar para casa com a filha sem saber que estava grávida. As dores continuaram e o bebê nasceu prematuro em casa. Então elas retornaram ao hospital e durante o novo atendimento médico, o bebê de 7 meses foi dado como morto e encaminhado para a funerária. Cerca de 4 horas depois, quando o agente funerário reparava o corpo para o enterro, ele percebeu sinais de respiração e batimento cardíacos do bebê e o levou ao hospital.
Até o momento, o bebê continua na unidade de terapia intensiva. A mãe da criança já está em casa, porém abatida porque perdeu muito sangue. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público e a Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes abriu inquérito administrativo para investigar os fatos. Volto com você, Bárbara. Que história, né? Bem, em Curitiba, a primeira sexta-feira do ano é especial. O Maurício Freire mostra que os freis capuchinhos mantêm a tradição de abençoar os carros e os animais há 70 anos. Olá, Bárbara. É um dia de muita fé em uma das principais avenidas aqui de Curitiba. Ao longo do dia, pedestres e principalmente veículos fizeram fila para receber as bênçãos dos freis capuchinhos. Uma tradição que completa 70 anos aqui na capital do Paraná. E entre os principais pedidos e agradecimentos nas orações dos fiéis este ano e nas bênçãos que foram ofertadas aqui, está a saúde. Saúde para esse ano que está começando e que ainda é de pandemia. Saúde para todo mundo, é isso que importa, né? A gente tendo saúde, você consegue qualquer coisa, né? E que esse ano seja mais leve para o mundo inteiro, né? Porque não está fácil. E para celebrar esses 70 anos de tradição, além dos veículos, pedestres também receberam bênçãos, animais de estimação, os pets e também documentos. Algumas pessoas trouxeram a carteira de trabalho para ser abençoada, para quem sabe começar o ano com um novo emprego. Volto com você no estúdio, Bárbara Carvalho. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e bom fim de semana.